Você já parou para pensar que existem pessoas que vivem presas não em grades de ferro, em prisões, mas sim em grades mentais, na sua própria mente? Isso acontece não só com pessoas mais simples, humildes, mas com pessoas aí bem-sucedidas na vida, pessoas que têm grandes responsabilidades. Hoje nós vamos falar sobre essa questão da mente aprisionada no passado, principalmente, com emoções que nós vivemos e também silenciamos aí ao longo do tempo. Vamos falar sobre as prisões mentais. Milionários, líderes, empreendedores, presos dentro aí dos seus próprios palácios, sufocados pelas histórias do passado, suas dores e também seus medos. Hoje eu quero conversar com você sobre uma reflexão poderosa. Nós somos realmente livres? Ou nós estamos aí encarcerados de formas aí que nem percebemos, ou seja, encarcerados dentro da própria mente? Recentemente eu li um trecho impactante sobre uma conversa de um grande magnata do Vale do Silício e o seu secretário. E esse magnata, ele era acostumado a ter todas as respostas para tudo, tinha muito conhecimento. E de repente, em um certo momento, ele se viu perdido. Ele precisava falar ali para alguns jovens empreendedores que estavam iniciando as suas carreiras como empreendedores. Esses jovens ali buscavam inspiração, estavam esperando, ansiosos por um discurso desse magnata. Mas no momento do discurso, minutos antes dele ir para o palco, ele confessou ali para os seus amigos mais próximos que não sabia o que dizer. A mente dele estava naquele momento acelerada, cansada, e pela primeira vez ele percebeu que, mesmo sendo ali tão poderoso, ele estava preso dentro dele mesmo, preso dentro de si. Enquanto os amigos dele ali tentavam relaxar, eles assistiam ali uma entrevista naquele momento, antes dele ir conversar com os jovens empreendedores. E nessa entrevista tinha um cientista que dizia que nós somos prisioneiros, não atrás ali de grades de ferro, mas atrás de prisões invisíveis. E então ele apresentou alguns dados, esse cientista, durante a entrevista, que impressionaram ali o magnata. Por exemplo, nesses dados falava que no Brasil tinha quase 700 mil pessoas presas, encarceradas em grade de ferro. Tinha mais até que na Índia, que tem 7 vezes mais habitantes que o Brasil. E pasmem também, os Estados Unidos, um país da liberdade, tem mais de 2 milhões de presos. É o país onde tem mais presos no mundo. Quase 6 vezes mais que a China. Que a China é bem menor do que os Estados Unidos. Então, isso revela algo profundo. Não é apenas ali a sociedade que prende, mas é a nossa mente. Nossos traumas, os nossos medos. E no meio aí dessa reflexão, esse magnata, ele que é um homem tão forte, admirado, ele compartilhou a sua história nesse momento. Ele viu aquela história ali de presos e lembrou da história sobre o passado que ele nunca havia contado para ninguém. Quando ele era criança, o seu pai, que era sobrevivente ali de um campo de concentração, sobreviveu, foi para Nova York, e em Nova York, no momento, o pai dele roubou um brinquedo para esse magnata, quando ele era criança. Depois disso, o pai dele roubou esse brinquedo e ficou preso, quase um mês, preso porque roubou um brinquedo de $5 ali, e o dono da loja não refrescou. E aquilo gerou um trauma muito grande nesse magnata quando ele era criança, e ele chorou muito naquele momento. E depois que aconteceu esse trauma na sua infância, ele vê seu pai preso por causa de um brinquedo de $5, esse menino jurou que nunca mais choraria. E ele cumpriu sua promessa, e ele se tornou um gigante nos negócios, um homem muito rico, um bilionário. Mas viu naquele momento, antes da entrevista, que ele era um prisioneiro emocional, ou seja, é uma história que comprova que a pessoa que venceu ali, talvez venceu por aquilo
né, ter visto o seu pai ter sido preso por causa do brinquedo, ele queria prosperar na vida, pegou aquilo como um combustível, mas não resolveu essa questão emocional. E muitos de nós somos assim de fato. Crescemos, vencemos no trabalho, acumulamos títulos, conquistas, mas lá dentro ainda nós temos ali aquela criança ferida, que escondeu as lágrimas ali para sobreviver. Então eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo aí, quantas prisões aí você carrega? Você sabe identificar? Quantas vezes ali você deixou de sentir, de sonhar, de chorar? Porque você construiu muros para se proteger? São perguntas que você deve fazer para si mesmo, porque talvez seja a hora de você se libertar, libertar a sua mente, libertar o coração, porque no final o maior inimigo da nossa liberdade não está fora, está dentro de nós. Se essa mensagem fez sentido, né? Curta o vídeo, ative o sininho para estar recebendo mais, comente aqui a sua história também relacionada a isso, aos traumas que talvez você possa ter passado, igual esse magnata passou e venceu na vida, e com certeza agora ele vai buscar buscar voltar para dentro dele, para estar superando esses traumas do passado e ter felicidades em sua vida, não só profissional, mas pessoal e espiritual principalmente. Forte abraço.